Falar da segunda fase do modernismo. A gente também vai falar sobre a Cecília Meirelles e sobre a obra dela, Romanceiro da Inconfidência. Então, para dar a introdução sobre a segunda geração modernista, a gente precisa saber um pouco do contexto histórico, né? Então, assim, o Brasil e o mundo, eles viveram profundas crises na década de 1930 e 40. E nesse momento, o romance brasileiro, ele se destaca, porque ele começa a fazer uma análise crítica da realidade. Assim, a obra da geração dos 30 era marcada pelas profundas crises na sociedade, porque o quadro social, econômico e político que estava ocorrendo no Brasil e no mundo, como, por exemplo, o nazifascismo, a crise da Bolsa de Nova York, a crise cafeeira, o combate ao socialismo, exigia dos artistas uma nova postura diante da realidade, uma nova posição ideológica. A segunda fase do modernismo foi um momento rico na produção poética e também na prosa. O universo temático se ampliou e os artistas eles passaram a se preocupar mais com o destino dos homens e a sua presença no mundo. A poesia na segunda fase do modernismo, ela focava muito no sentimento humano e levantava questões tipo sobre a existência humana e a compreensão do local no mundo e do local que o ser humano tem nesse mundo que é repleto de conflitos e enfim. A prosa nesse período, ela foca muito mais na crítica social, considerando vários retratos de várias regiões do país, que no caso seria o regionalismo, como uma forma de denunciar os problemas sociais de cada região e com uma reflexão sobre a solução desses problemas. Então, nesse sentido, a prosa brasileira ela apresenta de modo enfático, né, a análise crítica da sociedade, abordando temas como o desemprego, a miséria e a fome no Brasil. Permanece, então, a valorização da cultura brasileira, com o uso da linguagem coloquial, uma linguagem mais popular, temas cotidianos. No entanto, esses temas nacionais, eles eram repletos de críticas. Essa segunda fase, ela foi mais politizada. Então, assim, a literatura na década de 30, a gente pode dizer que é uma literatura mais madura, porque ela apresenta reflexões sobre a realidade do povo brasileiro, traz à tona o nacional através dessa reflexão, com um texto de linguagem, como eu tinha dito, mais próximo do popular. E entre os temas da segunda fase, a gente. Uh, e entre os temas da segunda fase figuram, por exemplo, a realidade social, cultural e econômica, a tomada da consciência de realidade e o regionalismo. Assim, alguns atores, eles abordam as secas do Nordeste e o ambiente do cangaço. Agora falando um pouco sobre a vida de Cecília Meirelles, ela nasceu no Rio de Janeiro em 7 de novembro de 1901, perdeu o pai poucos meses antes de nascer e a mãe logo depois de completar 3 meses. Por conta disso, ela acabou sendo criada pela avó materna. Cecília Meirelles, ela foi uma poetisa, professora, jornalista e pintora brasileira. Foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura, com mais de 50 obras publicadas. Embora ela era mais conhecida por ser poetisa, ela deixou contribuições na área do conto, crônica, na literatura infantil e no folclore. Em 1919, ela lançou seu primeiro livro de poemas, Espectros, com 17 sonetos de temas históricos. Já em 1922, por ocasião da Semana da Arte Moderna, ela participou do grupo da revista Festa, que defendia o universalismo e a preservação de certos valores tradicionais da poesia. E no mesmo ano, ela acabou se casando com o artista plástico português Fernando Correia Dias, que teve 3 filhas com ele. Bom, Cecília Meirelles, ela estudou literatura, folclore e teoria educacional. Colaborou na imprensa carioca, escrevendo sobre folclore, atuou no jornalismo de 1930 a 1931 e publicou vários artigos sobre educação. Em 1934, ela acabou fundando a primeira biblioteca infantil no Rio de Janeiro, já que ela
gostava bastante dessa área, até porque ela era uma poetisa, né? E no mesmo ano, ela foi convidada pelo governo português para divulgar o folclore e a literatura brasileira. Beleza, agora para a gente entender um pouquinho mais sobre as características marcantes da escrita da Cecília Meirelles e, enfim, para entender melhor a poética dela, eu vou falar um pouquinho sobre a obra, então, a principal obra dela, né, que foi um poema épico-lírico, que foi o Romanceiro da Inconfidência. Então, trata-se de uma narrativa ritmada e escrita em homenagem aos heróis que lutaram e morreram pela pátria. Traz também o tema da escravidão e os poetas Árcades, né? Árcades. E acho que, se eu não me engano, a Ana falou, fazendo referência, né, ao que a Ana falou, que ela tinha falado, acho que, sobre a pobreza. Então, a escravidão se encaixa nisso. Ela tinha também, acho que, falado, se eu não me engano, sobre a fala popular, né, que os romancistas dessa época costumavam utilizar. E aqui eu falei que tem a narrativa ritmada. Então, a Cecília Meirelles, ela consegue fazer essa fala mais simples, mais popular, e ao mesmo tempo relembra um pouquinho os parnasianistas, né? Essa preocupação com a estrutura do texto, a narrativa ritmada, enfim. E nessa questão também das questões sociais que ela traz. E a gente, para começar a analisar, vamos começar pelo título, então, que é Romanceiro da Inconfidência. Então, romanceiro exatamente aí por ser, né, um romanceiro mesmo, um tipo de poema medieval, e por falar também do heroísmo e tal, né, dos fatos heróicos. E a segunda parte é Inconfidência, que aí ela faz uma relação, né, uma referência à Inconfidência Mineira. Então, em primeiro lugar, é importante entender que a obra tem essa origem medieval, de caráter narrativo, e que se propõe a narrar os fatos heróicos ligados a um determinado povo, né? E, em segundo lugar, também, que a gente precisa analisar é a estrutura do texto, que muda, que influencia bastante, né? A Meirelles, ela compõe, né, essa obra pelos romances, que são 85 narrativas em versos relacionados aos fatos, ligados à Inconfidência Mineira. Também pelos espaços, que é as descrições dos cenários e onde eles se desenrolam, os fatos e tal. E também, por último, as falas, que é os comentários feitos pela narradora a respeito aos fatos narrados, enfim. E aí, para a gente poder evidenciar um pouquinho mais aí sobre essa obra, sobre a narrativa, as características da Cecília Meirelles, na narrativa dela no Romanceiro da Inconfidência, eu vou falar um trecho aqui do romanceiro, que é a parte em que ela fala: atrás das portas fechadas, à luz de velas acesas, entre sigilo e espionagem, acontece a inconfidência. E diz o vigário ao poeta: escreva-me aquela letra do versinho de Virgílio, e dá-lhe o papel e a pena. E diz o poeta ao vigário, com dramática prudência: tenha meus dedos cortados, antes que tal verso escrevam. Liberdade, ainda que tarde. Enfim, a gente percebe que no Romanceiro da Inconfidência ele se caracteriza como essa obra lírica, e ele faz reflexão, né, com contexto épico, narrativo, e firmemente ligado à história, né? Então, porque em 1789, as pessoas iluminadas é, inspirados, né, pela ideia dos iluministas europeus e tal, pela independência dos Estados Unidos também.
algumas pessoas se juntaram e tentaram organizar um movimento para libertar a colônia brasileira da metrópole portuguesa. Então, tem essa pesada carga também, né, sobre o ouro que estava sendo extraído de Minas Gerais e que estava deixando as pessoas que viviam por lá, tipo, que viviam dessa renda cada vez mais descontentes, né, insatisfeitos. Então, os donos de Minas e os profissionais liberais, até alguns poetas árcades, e eles começaram a conspirar contra Portugal. Então, esse movimento ele foi deletado e os envolvidos nele acabaram sendo presos. Então, alguns foram condenados ao exílio, e o único a ser executado assim na força é Tiradentes, né, que foi em 21 de abril de 1792. E aí a gente tem esse grande nome, né, que vai ter bastante destaque nessa obra da Cecília, que é Tiradentes. Então, embora o Tiradentes ele seja mostrado assim como o herói dos Inconfidentes, ele também é mostrado essa obra o lado humano dele. Então, a origem humilde, a profissão dele, o cargo militar, o sonho, né, dessa liberdade através da Inconfidência, a traição de que ele foi vítima, né, o isolamento e então por fim a sua execução também. E outra pessoa também ganha bastante destaque, né, é o Tomás Antônio Gonzaga, que é líder dos Inconfidentes, né, poeta também, autor de Marília de Dirceu. Então, o Gonzaga ele foi exilado para Moçambique e lá ele se casou com a Juliana Mascarenhas, que enquanto isso a noiva dele, a Marília, que é Maria Doroteia, ficou esperando pela volta de seu amado no Brasil, só que nunca aconteceu. Então, por fim, também é importante a gente notar a força dos versos do texto da Cecília, que vai além do tempo e das referências ali, né? Tipo, a obra, na obra ela passa, ela faz essa interligação entre o passado e o presente. Então, sempre dialogando entre si, de certa forma, e de maneira também a trazer as questões que não dizem a respeito apenas do século XVIII, da Inconfidência. Porque o livro ele trata de um assunto bastante atual também, como a Ana tinha falado lá, que os romancistas, né, da segunda fase aí, modernismo, eles tratam, né, da realidade. Então, o livro ele trata de assuntos bastante atuais também, como a ambição humana e a ação de traidores também, a necessidade de continuar contra ambos, entendeu? Contra tanto os traidores, assim, a ambição humana e tal. Então, na parte a fala aos pusilânimes, que é, por exemplo, né, que encerra uma das partes do livro, ela é dirigida exatamente aos traidores de todos os tempos, não só, entendeu? Relacionado a eles daquela época, que ela fala tanto dizendo a palavra voz, né? Ela usa voz, que sugere um olhar voltado também para o presente. Então, o romanceiro, ele aponta um fato histórico não só isolado, né, mas estende a sua reflexão para toda a história humana. Enfim, essa foi a análise, então, do Romanceiro da Inconfidência.